Meus irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que estão presentes no santuário nesta noite, por aqueles que estão também cultuando ao Senhor e em comunhão conosco lá nos seus lares, pelo impedimento, claro, da pandemia. Eu louvo a Deus porque a igreja do Senhor, ela está avançando novamente. Durante um tempo, ficamos recuados e até acuados, dentro das nossas casas, mas agora a igreja está avançando. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem nos dado esse tempo agora, do avançar da igreja. A Bíblia, quando nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, está falando justamente isso, que a igreja precisa avançar. Não é que o inferno vai entrar dentro da igreja, mas é que a igreja ela vai avançar, vai destruir as cadeias do mal, do império das trevas, tirando aqueles que ainda estão cativos, no pecado, cativos através das coisas, das hostes celestiais da maldade. E nós louvamos a Deus porque esta igreja tem feito isso. Quero também agradecer desde já, os irmãos e irmãs, depois desse processo, do conselho da igreja, para a sucessão pastoral, que é o dia da nossa alegria de estar com os irmãos e poder trabalhar com os irmãos. Espero poder corresponder a tudo que os irmãos, ou pelo menos parte daquilo que os irmãos almejam. A tudo eu sei que eu não vou corresponder não, mas parte daquilo que os irmãos anseiam, e é claro, segundo tudo isso, a vontade de Deus, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, os irmãos podem contar conosco, nesse primeiro tempo agora, parcialmente, às vezes que a gente vai poder vir aqui estar com os irmãos, a partir do dia 1º, então, aí sim, poder contar definitivamente conosco, junto com os irmãos, e eu espero poder contar com os irmãos também. Eu espero que seja um tempo abençoador para todos nós, onde possamos aprender juntos, nos ensinar juntos, e o mais importante, ganharmos almas para Jesus juntos. Esse é o desejo do nosso coração, tá bom? Então que Deus nos abençoe nesse ministério, Deus abençoe esta igreja, que juntos possamos realmente prosseguir para o alvo, segundo diz a palavra, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então eu louvo a Deus por cada irmão, e quero dizer assim que vou demorar gravar o nome dos irmãos, tá certo? Então, você não se preocupe não, se domingo após domingo eu perguntar o seu nome. Isso vai acontecer muitas vezes. Aí não fica chateado não, tá bom? Ou se você passar por mim aí em Campos e eu não te conhecer ainda, também não fica aborrecido não, porque eu sou péssimo de memória fotográfica, Então, já aconteceu muito isso. Os irmãos do pastor, tudo bem? Tudo bem, minha irmã. Aí depois, Liliane, quem é? Minha esposa, Quem é mesmo? Aí, é assim mesmo. Mas, irmão, não fique aborrecido não, tá bom? Que Deus nos abençoe mesmo, em nome de Jesus. Bem, acho que todos já me conhecem agora. Todos conhecem a minha esposa? Alguém não conhece a minha esposa? Não conhece? A minha esposa Liliane está aqui. Fica em pé, Liliane, por favor. Agora vocês vão conhecer ela muito, Liliane é minha esposa, A única que conhece muito bem ela aqui é a Gabrielene, Gabrielene está lá, conhece bem já, de longos carnavais. E a Nicole, A Nicole é nossa primogênita e única. Então, a benção aí, Nicole, e a gente vai estar junto aí com os irmãos, se Deus quiser. Bem, meus amados, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nesta noite, o texto de Apocalipse, capítulo 2. É um texto conhecido, certamente, dos irmãos. É um texto que fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que nesta noite vai falar ao seu também, em nome de Jesus. O texto é Apocalipse capítulo 2, é o texto onde João, orientado pelo Espírito Santo, na ilha de Patmos, ele escreve às 7 igrejas da Ásia, e uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso. E eu quero ler com os irmãos esse texto, para juntos podermos aplicar esse texto no nosso viver diário aqui hoje, para a nossa reflexão. Todos acharam o texto? Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança,
e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Vamos falar com o Pai, vamos orar. Ó Deus, diante de Ti, Senhor, já Te adoramos através de cânticos espirituais, já Te bendizemos, ó Deus, com as ofertas e dízimos alçados à casa do tesouro, mas agora, Pai, que lemos a Tua palavra, ó Deus, desejamos que através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que sejamos iluminados pelo Teu Espírito a compreender a verdade revelada na Escritura, e assim, ó Deus, vivamos uma vida de prática da mesma no nosso dia a dia. É a nossa oração, é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém e amém. Qual a igreja que dá certo? Já parou para pensar nisto? Qual a igreja que dá certo? Muitos líderes de igrejas hoje, meus irmãos e irmãs, têm buscado esta fórmula mágica, talvez tentando encontrar uma igreja ideal. O que seria, talvez, na sua concepção, se você pudesse listar, o que seria uma igreja ideal? Talvez você pudesse dizer assim, uma igreja ideal é aquela igreja onde as pessoas evangelizam muito. Talvez outros diriam assim, não, uma igreja ideal é uma igreja onde as pessoas se amam de verdade. Ou talvez, na visão de outros, uma igreja ideal seria uma igreja onde todos têm tudo em comum, como lá em Atos dos Apóstolos. Certamente cada um de nós teria uma perspectiva diferente para dizermos sobre o que seria uma igreja ideal. Mas observe, meus irmãos e irmãs, que todas as igrejas, por mais que elas estejam vivendo na presença do Senhor, por mais que estejam cumprindo a vontade de Deus, por mais que elas estejam se empenhando por fazer aquilo que Deus determinou, ainda assim elas terão problemas, elas não vão agradar a todas as pessoas, elas vão ter dificuldades em algum momento de relacionamentos, dificuldade na questão da evangelização, dificuldade na questão financeira, ou qualquer outra dificuldade que as igrejas nos dias atuais, e já não só agora, mas também antigamente, as igrejas enfrentam no dia a dia. Não é de hoje que a igreja do Senhor Jesus, ela passa por lutas e adversidades. O próprio Senhor Jesus não diz que seria fácil ser crente, não diz que seria fácil ser igreja, pelo contrário, diz que nós teríamos aflições, mas nos alertou e nos deu o encorajamento, dizendo assim, olha, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês são mais do que vencedores. Então é preciso nos esforçarmos para poder então chegar pelo menos à estatura de varão perfeito, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas buscar então uma igreja ideal, isso realmente não vai acontecer, não vamos encontrar. Por mais que você busque qual a igreja que dá certo, a igreja que na verdade dá certo é uma igreja que vive sob o temor e orientação do Espírito Santo, uma igreja que comete erros, uma igreja que busca acertar e corrigir os seus erros, mas uma igreja que está com o seu foco apontado para o céu, uma igreja que está no seu coração a expectativa da glória de Deus um dia. Esta é a igreja que dá certo. Não importa que se nós achamos que dando certo é uma igreja que tem 2.000 membros, ou se nós vamos entender que uma igreja que dá certo independe da quantidade de membros que ela tem. O fato, meus irmãos e irmãs, é que todas as igrejas, temos lutas, adversidades, problemas dos mais diversos, todas são frágeis em si mesmas, mas o que nos faz fortes? É a graça de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz, olha, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te tomo com a minha destra fiel, eu te digo, não temas. É esta igreja, sim, que dá certo. Não dá certo aos olhos da sociedade, mas vai dar certo aos olhos de Deus.
Então observe, meus irmãos e irmãs, que a igreja de Éfeso, ela teve sim um importante papel no cristianismo. Era uma igreja bem localizada, né? Paulo dedicou aí uma de suas cartas a ela, justamente a fim de combater aí algumas heresias que estavam rondando, né, aquela época, tá? E sobretudo, o apóstolo Paulo procurou enfatizar a doutrina da eleição incondicional. O apóstolo Paulo fez questão de ensinar aquela igreja, e quando nós agora observamos aquela igreja numa região importante da Ásia, numa região de comércio muito importante, mas uma igreja que, por estar numa cidade importante, talvez, né, como o Campos dos Goytacazes, era uma igreja também que sofria todo tipo de problemas que uma cidade grande tem. Pessoas de outros lugares, pessoas de outras religiões, que às vezes vinham para aquela igreja, pessoas que estavam se misturando no meio do povo, e muitas vezes trazendo suas heresias, trazendo seus costumes, trazendo, né, as suas atitudes muitas vezes biblicamente incorretas. Vou dar um exemplo para os irmãos. Tínhamos uma irmã numa igreja que eu era membro disso há alguns anos atrás, que ela era uma mulher de oração, mulher de Deus. Hoje ela já é falecida, mas uma mulher de Deus, ela era zeladora da igreja e todos a respeitavam muito. Mas um dia entrou um bêbado dentro da igreja, e o bêbado começou a fazer muito estardalhaço na igreja, e os diáconos logo trataram de tirar aquele bêbado, levar, eu era diácono, e aí levamos lá para uma salinha, e aquela irmã, apesar de ser tão espiritual, ela virou para nós e falou assim: põe sal no bolso dele que passa. Olha só como é que são as coisas. Aquilo que a gente ouve por aí afora, ou aquela carga cultural ou social que a gente traz para a nossa vida, e muitas vezes a gente vai aplicar isso num momento ou outro. O fato que a igreja de Éfeso, ela também vivia situações parecidas. Era uma igreja importante, era uma igreja influente, mas era uma igreja que, apesar de estar realmente servindo a Deus, apesar de ser uma igreja muito boa, ainda estava longe de ser uma igreja ideal, uma igreja que dá certo. Por quê? Porque também tinha problemas no meio daquela igreja. Então, ao dedicar uma das suas cartas, né, do Apocalipse a esta igreja, Deus então faz menção justamente a algumas qualidades que haviam naquela igreja. E eu gostaria de observar algumas dessas qualidades que são inerentes a uma igreja que venha realmente a agradar a Deus, a uma igreja que caminha avançando sempre na direção do Senhor. Então, para isso, nós podemos observar através desta igreja, observar então sobre uma igreja que avança. Não precisamos ser a igreja ideal, não precisamos ser a igreja que dá certo aos olhos da sociedade, mas precisamos ser uma igreja que avança. A igreja ela não pode retroceder, a igreja ela não pode olhar para trás, voltar atrás. O nosso foco é Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós precisamos sim ser uma igreja que avança. Sabe, uma igreja precisa avançar. A palavra de Deus, ela nos ensina que as portas do inferno então não podem prevalecer contra nós, porque a igreja, ela irá avançar em direção às hostes da maldade, para enfrentar sim, sem medo, por entender que Deus está ao nosso lado, entender que Deus vai à frente quando estamos indo para a batalha. E nós, meus irmãos e irmãs, vivemos sim um tempo de batalha espiritual. Há uma batalha espiritual sendo travada o tempo todo. Ignorar o mundo espiritual é ignorar até mesmo que existem os espíritos maus, e eles são reais. Então nós não podemos ignorar isto, mas a igreja, ela precisa sim, sempre avançar para a proclamação da palavra, para combater os principados e potestades, para combater aqueles que atuam neste mundo tenebroso, segundo diz o apóstolo Paulo, neste mundo que nós sabemos que jaz no maligno. Mas para ser uma igreja que avança, quais qualidades que podemos observar nessa igreja de Éfeso, que nós também podemos ter na nossa vida? Bom, a primeira delas talvez nem todos vão gostar, porque a primeira coisa que podemos observar aqui é que era uma igreja que trabalha muito, que trabalhava muito. Nós precisamos ser uma igreja que trabalha muito.
Mas pastor, trabalhar em que sentido? Observe o versículo 2, ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Então aquela igreja era uma igreja que trabalhava muito, ela se empenhava em fazer a vontade de Deus. Era uma igreja que se empenhava, que labutava na obra de Deus com determinação. Era uma igreja que foi elogiada pelo seu trabalho. Quando Deus diz eu conheço, é importante nós observarmos, meus irmãos e irmãs, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Se eu e você não fazemos algo, se eu e você nos omitimos de alguma forma, Deus sabe. E a Bíblia nos garante que também a omissão é pecado. A palavra de Deus diz: olha, se você sabe o que tem que fazer e não faz, nisto comete pecado. Então nós precisamos fazer a vontade daquele que nos arregimentou, a vontade do nosso Deus. E como nós fazemos isso? Trabalhando muito para o Senhor. Observe que a igreja que avança é uma igreja onde todos estão envolvidos nos ministérios da igreja, é uma igreja onde todos estão envolvidos nos departamentos da igreja, é uma igreja onde todos estão envolvidos com a oração. Precisamos estar envolvidos com a oração, precisamos estar envolvidos com o conhecimento da palavra. A palavra de Deus diz: não errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Então nós precisamos sim trabalhar muito, conhecer muito a palavra do Senhor, para que então possamos agradar a Deus na nossa vida no que diz respeito ao trabalho. Como eu vou fazer a obra do Senhor se eu não conhecer esta palavra? Porque é aqui que contém tudo que nós precisamos para realizarmos um bom trabalho, uma boa obra na presença do nosso Senhor. E esta será sempre uma igreja que avança para Deus. Uma igreja que realmente caminha segura, sabendo em quem tem crido, estando certo de que o Deus que nós cremos é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Será, meus irmãos e irmãs, que temos sido uma igreja que avança? Será que temos sido uma igreja então que trabalha muito na obra do Senhor? Porque, irmãos e irmãs, estamos no século 21 e muitas pessoas dão tantas desculpas para trabalhar na obra do Senhor, sabe? E eu louvo a Deus porque ainda não conheço os irmãos, então eu posso falar, né, sem medo de falar assim: está falando para mim, não é? Porque na verdade, meus irmãos e irmãs, nós precisamos sim trabalhar bastante na obra do Senhor, mas o que nós vemos hoje é que os valores estão invertidos demais na nossa vida. Muitas pessoas estão com a escala de valores trocada, então essa escala de valores de alguns está assim, em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu de novo. Em terceiro lugar, eu de novo. E aí, se sobrar espaço, tem outras coisas. Sabe, quando na verdade o que a Bíblia nos ensina é, em primeiro lugar, Deus, o Senhor, deve ocupar o centro, né, da nossa vida. O centro da igreja é o Senhor. Mas depois que nós colocamos o Senhor no centro da nossa casa, da nossa vida, da igreja, então em segundo lugar vem a família, depois vem a igreja, depois as outras coisas serão acrescentadas. É isso que diz as Escrituras. O problema é que nós estamos invertendo os nossos valores, e quando fazemos isso, irmãos e irmãs, o que acontece? Fracasso da igreja, fracasso na família. Sabe, a família cristã, quando Deus não é o centro, a família cristã, quando coloca a igreja no lugar da família, fracasso na família. Se a igreja colocar os valores invertidos, fracasso na igreja. Então nós precisamos sim trabalhar muito, porque uma igreja que avança é uma igreja que trabalha muito. Observe, conheça o teu labor. A ideia de labor aqui, de labutar, de trabalhar, uma igreja que realmente labutava na obra do Senhor. Temos visto, irmãos e irmãs, muitos projetos pessoais, familiares, projetos de igrejas fracassarem. Por quê? Porque muitos não têm tido disposição para trabalhar. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Em geral, esse é o discurso de muitos por aí, quando na verdade todos nós precisamos trabalhar. Muitas vezes, irmãos, iniciamos vários projetos na nossa vida, em várias frentes de trabalho, muitas vezes ao mesmo tempo,
mas a Bíblia diz que são poucos os trabalhadores para esta seara. E a seara é que tamanho? É grande. Então precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor: Senhor, envia trabalhadores. E é interessante a expressão, né, enviar trabalhadores para a seara, porque não está falando assim, ó, envia pessoas preguiçosas para a seara. Não, envia trabalhadores, pessoas que vão trabalhar muito na seara. Então, quando você orar para Deus enviar alguém para a igreja, faça de maneira literal: Senhor, envia trabalhador, Senhor. Não envia preguiçoso, não, porque o preguiçoso vai ser um fardo, né? A gente vai ter que carregá-lo. Mas o trabalhador é aquele que vai pegar junto conosco e vai fazer com que essa igreja venha a avançar. A igreja que avança é uma igreja que trabalha muito. Segunda coisa importante, irmãos, está aí no mesmo verso. Logo a seguir diz assim: eu conheço o teu labor como a tua perseverança. Tá? Irmãos, a ideia aqui é muito importante também, o fato da igreja ter perseverança. A igreja não pode desanimar. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de quantas? Todas. Ah, mas a Covid está difícil. Não podemos desanimar. Ah, mas o desemprego está grande. Não podemos desanimar. Ah, as pessoas não querem mais ouvir a pregação do Evangelho. Mesmo assim, continuamos a pregar. A perseverança em todas as áreas da nossa vida é algo muito importante. Muitos iniciam tarefas, projetos e abandonam pelo meio do caminho. Muitos crentes abandonam os seus projetos pelo meio do caminho. Sabe, nós na igreja, quantos projetos nós iniciamos e muitas vezes abortamos no meio do caminho? Projetos pessoais nossos, né? Vou começar aquele curso, você começa muito empolgado, daqui a pouco, acho que não é isso que eu quero não, vou para outro. Sabe, nós somos assim, suscetíveis a desistir muito facilmente. Mas a Bíblia nos ensina que precisamos ser fiéis até a morte. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque é Deus quem nos faz perseverar em relação à salvação. Glória a Deus por isso. Porque se dependesse de mim ou de você para perseverar em relação à salvação, nós estaríamos perdidos. Por isso nós temos uma doutrina muito importante, que é a perseverança dos santos. O Senhor faz com que nós perseveremos até o dia final. Aqueles que o Senhor escolheu, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora. Mas é importante que eu e você perseveremos. Por quê? Porque se nós, irmãos, retrocedermos, se nós pararmos, sabe, ainda que nós achemos que somos vitoriosos, o império das trevas vai vencer algumas batalhas. E o inimigo tem vencido batalhas ao longo da história da igreja. Por quê? Porque muitos crentes, muitos cristãos têm retrocedido. Muitos cristãos têm desanimado no percurso. Imagina se o Senhor tivesse desanimado, né, no caminho para o Gólgota. Imagina se o Senhor tivesse desistido no caminho para a nossa salvação definitiva. Imagina se Paulo tivesse desistido na primeira viagem missionária. Outras duas não teriam acontecido. Imagina se outros homens e mulheres de Deus na história da igreja, não só da Bíblia, mas da igreja depois da Bíblia, tivessem desistido. Imagina se Lutero não tivesse lutado com todas as forças para que a igreja pudesse, né, entender que era preciso mudar alguma coisa que estava errada. Imagina se outros reformadores não tivessem entendido e perseverado. Talvez não estivéssemos aqui hoje, cultuando a Deus nesse lugar. Então é importante, meus irmãos e irmãs, que a igreja tenha perseverança. Jesus não disse que seria fácil. Não, ele não disse. Mas disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Já acabou tudo? Podemos cruzar os braços? Você vai observar e você vai lembrar, talvez, aqueles que passaram, né, na virada do milênio, não é? Muitas pessoas cruzaram os braços porque entendiam literalmente o texto que 1000 anos chegará, mas 2000 não passará. E muita gente ficou parado, aguardando. Pessoas gastaram o dinheiro todo que tinha, as economias, e ficaram aguardando porque agora Jesus vai voltar, o mundo vai acabar. E muitas pessoas ficaram depois desesperadas porque isso não aconteceu. Os computadores não pararam, o bug do milênio não aconteceu.
Então acabou que muitas pessoas ficaram desiludidas, desesperançosas. Por isso, meus irmãos e irmãs, a perseverança, ela leva o crente a obter êxito naquilo que ele empreender. É a perseverança que nos leva a obter êxito naquilo que nós empreendemos, com a bênção do nosso Deus. Então, é claro, não podemos desanimar, de modo algum. Pelo contrário, avançar. A palavra de Deus nos diz isso, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, não é isso? E prosseguindo para as que diante de mim estão. Então nós precisamos prosseguir para as coisas que estão diante de nós. Deus tem descortinado, não é, coisas para nós fazermos na obra dele, projetos, visões, sabe, sonhos de muitos irmãos daqui desta igreja. Então é importante que nós possamos perseverar. Então é por isso que nós realmente precisamos ver o fruto, mas você não verá o fruto agora. O grande problema é que nós somos muito imediatistas, não é verdade? A gente ora agora e quer que a coisa aconteça quando chegar em casa, já está tudo resolvido. A gente ora agora e quer que Deus esteja com a bandeja já preparada para nos dar a bênção que eu estou pedindo. A gente se esquece de que há tempo para todo propósito. A gente se esquece que é Deus quem age no tempo dele, que Ele que determina todas as coisas, e que muitas vezes o não de Deus também é importante para a nossa vida, sabe? Então nós precisamos pensar nisso, mas precisamos perseverar. Por quê? Porque o fato de você não ver o fruto agora, não quer dizer que você não está frutificando, não quer dizer que você não está fazendo, porque se você estiver tendo perseverança, trabalhando muito na obra do Senhor, no tempo do Senhor, aquela semente plantada, ela vai germinar, ela vai frutificar. Mas eu e você não podemos deixar de ter perseverança. Então observe, meus irmãos, uma igreja que avança, ela trabalha muito e ela tem perseverança. E a última coisa que nós observamos também está no verso 3. E ele repete o fato da perseverança, dizendo: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Meus irmãos e irmãs, uma igreja que avança é uma igreja que tem força em meio à prova. Força em meio à prova. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é isso? A alegria, pode falar isso? A alegria do Senhor é a nossa, amém, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas pastor, o que é isso então? É quando você, com o seu trabalho, é quando a igreja, com o trabalho dela, é quando a igreja, com a sua perseverança, ela alegra o coração de Deus, ela alegra o Espírito Santo de Deus com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu testemunho. E então Deus faz o que conosco? Deus nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, se Deus não se alegrar conosco, que força vamos ter? Nenhuma. Cuidado com isso. Vamos alegrar o coração do nosso Deus. Muitas são as aflições do justo, sim, a palavra de Deus garante isso, mas o Senhor nos livra de todas. A igreja, ela precisa avançar. A igreja de Éfeso, ela seguia firme, mesmo quando as coisas não pareciam bem. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava suportando os homens, sabe, bons, mas não suportava homens maus. Era uma igreja que suportava provas por causa do nome do Senhor. Vocês se lembram da última das bem-aventuranças? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Muitas vezes, irmãos, nós suportamos provas assim, somos injuriados, as pessoas falam da gente: ah, aquele crente chato, já vem aquele crente, já vem aquele Bíblia. Mas é assim mesmo, sabe? Precisamos sim pregar a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O apóstolo Paulo dizia que as pessoas iam sentir coceira nos ouvidos quando ouvirem a palavra de Deus, e isso tem acontecido. Gosto muito da palavra do profeta Abacuque, que descreve lá no último capítulo do seu livro um cenário caótico, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, capítulo 3, a partir do 17, e ele descreve lá, mas ele diz: todavia eu me alegro no Senhor.
Sabe, a igreja, ela tem força sim em meio à prova. Por quê? Porque a igreja, ela pertence ao Senhor. E o Deus da igreja, o nosso Senhor, não nos vai deixar desamparados jamais. Ele vai sim nos fortalecer. Então, a igreja, ela busca forças no Senhor para suportar as aflições, busca força no Senhor para suportar as provas. E certamente, meus irmãos e irmãs, quando vencemos mais obstáculos, a nossa fé, ela é fortalecida. Tem uma canção que eu gosto muito: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É assim mesmo, a nossa fé, ela vai sendo fortalecida pelo Senhor, né? Não existe um termômetro de medir fé. O diácono na porta não vai ter um termômetro ali, um feômetro para medir a sua fé, não, sabe? Pode medir a sua temperatura, mas como é que você vai saber que a sua fé aumentou? Quando você amanhã vencer uma prova maior que a de hoje. Hoje você venceu um obstáculo, amanhã você vence um degrau maior ainda, e no dia seguinte, maior ainda. Por quê? Porque eu te fortaleço, eu te ajudo. É assim que Deus vai fazendo. Então a igreja vai vencendo de fé em fé e de glória em glória. Então, meus irmãos e irmãs, é evidente que a força que eu estou falando em meio à prova não vem de nós, claro que não. A força não vem de nós mesmos, pois se fosse assim, nós desistiríamos, não é verdade? Se a força viesse de nós, a gente abandonaria, a gente voltaria para a lama. Se Deus nos soltasse só um pouquinho, a gente voltaria para a lama. Por quê? Porque nós fomos concebidos no pecado, a nossa natureza é pecaminosa. A Bíblia diz que é mal todo o desígnio do nosso coração, diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então não tem nada de bom em nós a não ser o Espírito Santo. E aí com isso, ele nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. Então precisamos sim observar que Deus nos fortalece, Deus nos abençoa. Por isso, meus irmãos e irmãs, lembre-se, as lutas, elas podem vir, sim, elas vão vir, mas se nós pedirmos a Deus para nos fortalecer, se nós estivermos tendo perseverança, se nós trabalharmos muito na obra do Senhor, Deus estará sim nos abençoando. Sabe, a palavra de Deus nos garante isso. A igreja de Éfeso tinha várias coisas a favor dela. Tem perseverança, suporta a prova, não se deixe esmorecer. Então nesta noite eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a não se deixar esmorecer. Sabe, ontem ficamos sabendo de uma pessoa daqui da cidade que suicidou-se, um bombeiro. Mas você pode imaginar, eu não sei se alguém tem notícia disso, mas como um irmão lá da igreja São João é bombeiro, ele falou para nós: olha, se meu colega me mostrou a foto, novo, suicidou-se. Sabe, ele não conseguiu. Muitas pessoas estão assim, angustiadas. Sabe, a palavra de Deus nos mostra pessoas na Bíblia angustiadas, sabe, angustiadas até a morte. Mas nós precisamos sim, meus irmãos e irmãs, pedir para o Senhor fortalecer a nossa vida. É isso que vamos pedir para o Senhor agora. Vamos clamar ao Senhor por isso. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece a nossa vida, nos dá condições de viver um pouco mais na tua presença, mas realmente trabalhando na tua obra, tendo perseverança, vencendo os desafios, tendo força, a força do Senhor, para que então o Senhor continue abençoando a vida da igreja. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho. Abençoe o seu trabalho na igreja, para que de fato nós possamos ser uma igreja que avança. De maneira individual, ser um crente que avança. De maneira coletiva, ser uma igreja que avança. Precisamos avançar em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos orar e vamos então passar para a ceia do Senhor. Quero lembrar os irmãos que o Senhor Jesus nos deu ensinamentos preciosos com relação à ceia do Senhor. Mas eu quero antes orar com os irmãos. E nesta oração nós já vamos pedir ao Senhor que esteja sondando o nosso coração. A palavra de Deus diz isso, o apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, lá no capítulo 11 da primeira carta, diz que devíamos examinar a nós mesmos, e depois de examinarmos, comer do pão e beber do cálice do Senhor. Então vamos fazer isso agora,
queria te dar a oportunidade para você pedir ao Senhor para fortalecer a sua vida, para você ser mais e mais aí abençoado, abençoada pelo Senhor, tá bom? Vamos falar com Deus, alguns instantes para você poder colocar aí o seu coração diante do Senhor. Se é alguma coisa que você não confessou para o Senhor, dá tempo ainda de você colocar nas mãos do Pai sua vida, sua casa, sua família, seus queridos irmãos e irmãs. Vamos orar. Ó Deus querido, sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Cremos que o Senhor age onde a mente humana e o coração humano não podem agir. Cremos mais ainda, Pai, que o Senhor está presente nesse lugar, através do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que nos encoraja, ó Deus, a prosseguirmos para o alvo, sempre olhando para Ti. Mas, Pai, somos pecadores, e como pecadores, ó Deus, somos totalmente dependentes da Tua graça. Por isso, nesta hora, Pai, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, sonde de maneira, ó Deus, a realmente observar em nós aqueles pecados que ainda não foram confessados, se porventura há, ó Deus, que possamos de fato, Senhor, reconhecê-los e diante do Senhor entregá-los e poder, ó Deus, com confiança receber o perdão do Senhor, porque, ó Deus, Tua palavra nos garante que se confessássemos os nossos pecados, o Senhor seria fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Por isso, nesta noite, eu clamo ao Senhor que o Senhor faça isso, ó Deus, que o Senhor realmente nos abençoe, que o Senhor faça diferença na nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.